para operar na terra. Empresarios, Empresários, abogados, advogados, ingenieros, engenheiros, médicos, médicos, diputados, deputados, políticos, políticos, artistas, artistas, todos rendidos al reino de Dios. todos são bem-vindos ao reino de Deus. Por ejemplo, Por exemplo, solo estoy hablando de discernimiento, todavía no he entrado a lo que quiero decir. Solo estoy hablando de discernimiento. só estou falando de discernimento. Romanos 14 dice Romanos 14 diz que el reino de Dios que o reino de Deus no tiene nada que ver con comidas ni bebidas. não tem nada a ver com comida ou bebida. No tiene que ver con observación ritualística. Não tem a ver com observação ritualística. No tiene que ver con observación del sabbat. Não tem a ver com a observação do sábado. No tiene que ver con qué comes o qué bebes. Não tem que ver com o que você come ou que bebe. No tiene nada que ver con que usted beba un vino o no beba un vino. Não tem a ver se você bebe ou não vinho. Oye, Ouça, el reino de Dios no tiene que ver con comidas ni bebidas. ouvi que o reino de Deus não tem a ver com comida nem bebida. No tiene que ver con si usted fue al teatro a ver una película o no. Não tem a ver se você foi ao teatro para ver um filme ou não. El reino de Dios no se discierne así. O reino de Deus não se discerne assim. No lo puedes identificar en el mundo natural. Não se pode identificar no mundo natural. No viene por observación. Não vem por observação. No viene por Não escatología. vem por escatologia. No viene por carne ni Vem sangre. por carne nem No viene sangue. por enseñanzas. Não vem por No viene ensinamento. por teología. Vem por teologia. ¿Qué dice Pablo? O que disse Paulo? Que los maduros Que os maduros no le hacen ninguna diferencia não fazem nenhuma diferença, de ninguna de esas cosas. nenhuma dessas coisas. Pero que los débiles, Pelo que os débeis, los flojos, os los frouxos, inmaduros, os imaturos, las crianzas, as crianças, son los que discuten são os que y discutem debaten, e debatem teología, teologia, escatología, vino o no vino, vinho ou não vinho, comida, sábado, comida, etcétera, sábado, etcétera. etc, Dá um etc, aplauso a etc. Deus. El débil, O débil, como no sabe lo que Dios está haciendo, como não sabe o que Deus está fazendo, se entretiene en el mundo natural. se entretém no mundo natural. No tengo tiempo para ese mundo natural. Não tem o tempo para o seu mundo natural. La iglesia no tiene tiempo para el mundo. A igreja não tem tempo para o mundo natural. El mundo no tiene tiempo O para el mundo não tem tempo para o mundo natural. Deus tiene tiempo. Deus tem tempo. Él aguarda que usted muera, O guarda de onde você mora, entonces él levanta a otro que lo faça. hein? Hã? Dios aguarda que usted muera. Deus espera que você, Ele aguarda que você morra para levantar outro no seu lugar. Él tiene para siempre. Ele tem tempo, todo tempo. Todo bajo el sol tiene un tiempo. Tudo abaixo do sol tem um tempo. Dios no vive debajo del sol. Mas Deus não vive debaixo do sol. Ahí mudó todo su reloj. Mudou todo o seu relógio agora. Porque si você no hace, Se você não fizer, Dios levanta a otra generación. Deus vai levantar outra geração. Porque Él tiene para siempre. Para Ele, você. ele tem para sempre, Ele tem todo o tempo para levantar. El que no tiene para siempre es você. Quem não tem todo o tempo é você. Esa la entiendes como a las 3 de la mañana. Essa você entende como 3 da manhã. Debatiendo doctrinas, teorías, significados. Debatendo teorias, doutrinas e significados. Es solo señal de inmadurez. Isso é sinal de imaturidade. Lo que precisamos es una nueva demanda para un nuevo día. O que nós precisamos é uma nova demanda para um novo dia. Fale conmigo más una vez. Fale comigo mais uma vez, repita comigo. Uma nova demanda para um novo dia. Una mente orientada por solución. Uma mente orientada por soluções. Es tiempo como el tiempo de Esther. Esther. In the Bible, the woman Esther. Oh, ok. É tempo como o tempo de Esther. ¿Se acuerdan en el tiempo de Esther? Se lembram qual é o tempo de Esther? Había una reina llamada Vasti Havia uma rainha chamada Vasti. y ella tenía una agenda privada. E ela tinha uma renda
dela mesma, uma renda privada. Entonces el rey representa O rei representa las autoridades nacionales. as autoridades nacionais. Cuando las autoridades nacionales Quando as autoridades nacionais precisaron de la presencia de la reina o la iglesia precisaram da presença da rainha ou da igreja tenía una agenda privada. a igreja tinha uma renda privada. Basti, la falsa iglesia. A Vastia, uma falsa igreja. Basti, la iglesia religiosa. Vastia, uma igreja religiosa. Murió Morreu por falta de representación nacional. por falta de representação nacional. Escúchame, Escuta-me, murió morreu porque no tenía representación nacional. porque não tinha representação nacional. En cambio, Esther Em troca, Esther fue preparada foi preparada por el espíritu de Mardoqueo. pelo espírito de Mardoqueu. Y cuando estuvo bien preparada, Quando estava bem preparada, en medio de crisis dijo: em meio de uma crise, ele disse: aunque la ley no me apoye, aunque la ley no me respalde, ao que a lei não me apoie, aquí voy a representar a Dios, aqui eu vou representar a Deus. verdadera iglesia. Oye lo que dijo la iglesia Ouça o que eu digo à igreja. cuando la ley estaba en contra de la iglesia: Quando a lei estava contra a igreja, si muero, que perezca. se morre, que perece. Se morre, que pereça. Esa fue la palabra de la verdadera iglesia. Essa foi a palavra da verdadeira igreja. ¿Qué va a hablar la iglesia ahora? E quem vai falar pela igreja hoje? Esto no lo vas a encontrar en tu escuela bíblica. Isso você não vai encontrar na sua escola dominical. Eso nace en el corazón. Isso nasce no coração. ¿Usted está aquí? Você ainda está aqui? Escúchame una vez más. Ouça-me uma vez mais. La iglesia Basti fue destruida A igreja Vasti foi destruída porque no representaba adecuadamente a la nación. porque não representava adequadamente a nação. Porque tenía agenda privada, Tinha uma renda privada, culto de oración, culto de oração, culto de ayuno, culto de jejum, culto de adoración, culto de adoração, un café por la mañana. um café pela manhã. Oye, Ouça, ouvi. una iglesia sin relatividad presente Uma igreja sem relatividade presente es solo un club social y religioso. é apenas um clube social e religioso. Yo no sé cómo hablar verdades más profundas que las de hoy. Eu não sei como falar verdades mais profundas do que as de Yo hoje. espero que usted abrace el amor de mi espíritu Eu espero que você abrace o amor do meu espírito y el atrevimiento de hablar esto e o atrevimento de eu falar isso en contra em contra de mis propios beneficios ministeriales. do meu próprio benefício ministerial. No podemos continuar Nós não podemos continuar con nuestra homilética de Spurgeon y los otros antepasados. com a homilética de Spurgeon e os outros antepassados. Fueron muy buenos mestres, Foram muito bons mestres, mas están fuera de contacto con la relatividad de hoy. mas estão fora de contato com a relatividade de hoje. Y déjeme decirle una cosa: Deixa eu te dizer mais uma coisa. unirnos en un café está muy bonito. Unirnos en un café está muy bonito, Unir-nos em um café é muito bonito, mas no es unidad. mas não é unidade. Y tampoco resuelve nada. E não resolve nada. Es tiempo de discernir É tempo de discernir y proveer soluciones. e promover soluções. Reunirnos Reunir-nos para resolver problemáticas. para resolver a problemática. Eso puede ser acompañado por un café. Esse pode ser acompanhado por um café. El café hace daño. El café hace daño. Mas o café faz danos.
Quiero depositar una palabra profética en tu vida. Quero colocar uma palavra profética na Como sua vida. administradores del reino de Dios, Como administradores do reino de Deus. es imperativo entender el propósito de la iglesia É imperativo entender o propósito da igreja, a la luz del comienzo de la historia de Dios. à luz do começo da história de Si Deus. usted no entiende la perspectiva eterna de Dios, Se você não entende a perspectiva eterna de Deus, usted tiene un ministerio obsoleto. você vai ter um ministério obsoleto. Si usted no entiende de principio a fin el plan de Dios, Se você não entende do princípio ao fim o plano de Deus, no me refiero que sabe cuándo termina, não, eu não estou me referindo que você saiba quando termina. me refiero a conocer la objetividad del plan de Dios. Me refiro a você conhecer a objetividade do plano de Deus. Entonces su ministerio no tiene relación con Dios. Então seu ministério não tem relação com Deus. Es impresionante É impressionante que yo podría preguntar a 100 pastores que eu poderia perguntar a 100 pastores y de los 199 no saben, e dos 100, 99 não vão saber, porque tenemos un sistema porque nós temos um sistema donde enviamos gente a una escuela quando enviamos pessoas a uma escola a estudiar libros que escribieron gentes a estudar os livros que escreveram outras pessoas que no estaban llenos del Espíritu, que não estavam cheios do Espírito, y producimos pastores. e nós produzimos pastores. Mas la Biblia dice, A Bíblia diz: solo Dios hace un pastor. só Deus faz um pastor. La escuela te educa, te prepara, A escola educa, ensina, mas no hace un pastor, mas não faz um pastor, no hace un evangelista, não faz um evangelista, no hace un maestro, não faz um mestre, no hace un profeta, não faz um profeta tampoco hace un apóstol. e tampouco faz um apóstolo. Pero tenemos un sistema Mas nós temos um sistema donde producimos pastores onde produzimos pastores y los ponemos en la viña e nós colocamos na obra a sufrir. para sofrer. Oye, Ouça, amigo, óyeme, amigo, ouça-me. yo soy parte del cuerpo, Eu sou parte do corpo. estoy de teu lado. Eu estou do teu lado. Si su ministerio no fluye con Dios, Se o seu ministério não fluir com Deus, entonces perdemos el tiempo. então estamos perdendo tempo. Mas no podemos fluir con Dios Mas nós não podemos fluir com Deus si no discernimos lo espiritual, se nós não discernirmos o espiritual. si nos quedamos en lo natural. Se nós ficamos no natural. Isaías 41 dice Isaías 41 diz que cada generación que cada geração es puesta por Dios en su tiempo. é colocada por Deus no seu tempo. Creo que es el verso 3 o 4. Verso 3 ou 4. Y eso significa Isso significa que hay algo hoy que há algo hoje que usted tiene que hacer. que você tem que fazer. Y por eso Dios E por isso Deus le dio nacimiento en este tiempo. deu um nascimento para você nesse tempo. Neste tempo que você vive hoje. Él Amén. coloca cada generación en su tiempo. Ele coloca cada geração no seu tempo. Y hay algo que usted nació para consumar. E existe algo que você nasceu para consumar. En el plan de Dios No plano de Deus, hay algo hecho há algo feito que usted tiene que manifestar. que você tem que fazer. Mas si no entendemos el plan de Dios, Se não entendermos o plano de Deus, manifestamos todo manifestamos tudo, menos el plan de Dios. menos o plano de Deus. Qué triste É muito triste. llegar al cielo Chegar ao céu, y decir, Señor, Senhor, en tu nombre profeticé. no teu nome eu Y profetizei. el Señor fala para você, E o Senhor vai falar para você: no conoces. não te conheço. Oye, Ouça, es mejor é melhor que el líder que o líder que es ciego que é cego se cuelgue un fierro del cuello se coloque um ferro no seu pescoço y se lance a la mar e se lance no mar que dirigir una congregación do que dirigir uma congregação a la nada. a nada, para lugar nenhum. Oye, Ouvi, son palabras de Dios. são palavras de Deus. ¿Qué necesitamos hacer? O que nós precisamos fazer? Número 1, anota. Número 1, anota. Identificar el mundo. Identificar o mundo. Tienes que identificar qué es el mundo.
Tem que identificar o que é o mundo. No sabemos lo que es el mundo. Nós não sabemos o que é o mundo. Juan 3:16 dice, João 3,16 de diz: tal manera amó Dios al mundo. de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, Dios amó el mundo. que Deus amou o mundo, Amó el mundo. amou o mundo. Esto es importante Isso é muito y importante sencillo. Sencillo, simple. e muito simples. Dios ama el mundo, Deus ama o mundo, pero nuestras doctrinas mas as nossas doutrinas lo condenan a estallar, os condenam a estallar, a explotar, to explode. o condena a explodir. Dios ama el mundo, Deus ama o mundo, nuestra doctrina fala mas nossa doutrina fala que va a explotar. que vai explodir. Oye, Ouça-me. Salmo 24. Salmo 24. Toda la tierra es mía. Toda a terra é minha. Todo lo que hay en la tierra es mío. Tudo que há na terra é Y meu. todo lo que hay en ella es mío. E tudo que Y há, yo amo el mundo. porque eu amo o mundo. Salmo 96, verso 10 dice Salmo 96, 10 diz que Jehová afirmó el mundo que Jeová firmou o mundo y no será removido. e não será removido. Jeremías 10:12 dice Jeremias 10, 12 que diz hizo la tierra con su poder que ele fez a terra com o seu y poder. puso en orden el mundo con su saber. E ele pôs o mundo em ordem com o seu conhecimento, com o seu saber. Salmo 104, verso 5 dice, Salmo 104, verso 5 diz: fundó el mundo sobre sus cimientos fundou o mundo sobre o cimento y no será jamás avaliado. e nunca será abalado. Bíblia. Olha, Salmo 93, verso 1 dice, Salmo 93, 1 diz afirmó también el mundo, é que ele firmou o mundo, afirmó también el mundo afirmou também o mundo y no se moverá. e não se moverá. Es el mundo. O que é o mundo? Mateo 5:14 dice Mateus 5,14 diz que la iglesia que a igreja es la luz del mundo. é a luz do mundo. ¿Qué usted oyó? O que você ouviu? Que tenemos un flashlight en la cabeza. Que nós teríamos uma lâmpada na cabeça, aquela lanterna, uma lanterna na cabeça. ¿Fue eso lo que usted vio? É isso que você entendeu? Somos la luz del mundo. Somos a luz do mundo. Iluminar al mundo. Iluminar o mundo. Eso no significa que usted brilla Não significa que você brilhe o que tiene un halo como ou Cristo. que você tenha uma auréola na cabeça. ¿Qué oyó? O que você ouviu? Si se queda en lo natural, Se ficar no natural, es obsoleto. é obsoleto. Si no disciernen en el espíritu, Se não discernir no espírito, no va a entender el propósito de Dios. não vai entender o propósito de Deus. Luz del mundo, Luz do mundo, la sabiduría del mundo. a sabedoria do Cuando el mundo. mundo tiene problema, Quando o mundo tem problema, la iglesia sabe qué hacer. a igreja sabe o que fazer. Mas hoy no es así. Mas hoje não é assim. Si el mundo no sabe qué hacer, Se o mundo não sabe o que fazer, la iglesia fecha. a igreja fecha. Sal de la tierra. O sal da terra. ¿Sal? O sal. ¿Y usted vio un salero? Você já viu? Você virou um saleiro? ¿O el agente preservativo de la tierra? Ou eram os que preservavam, gente para preservar a terra? Agente preservativo da terra. Preservar la tierra, Para preservar a terra. no condenarla a estallar. Não para condenar a explodir. Oye, Ouvi? ¿usted está aquí o ya fue a deitar? Você está aqui ainda ou já se foi? Romanos 14:13 dice Romanos 14, 13 diz que la descendencia de Abraham, que a descendência de Abraão, por fe, por fé, herederá herdará o mundo.
¿Qué es el mundo? O que é o mundo? Es el orden o arreglo establecido por Dios. É uma ordem ou um concerto? El orden. É The order. The The order. order or arrangement. É ordenado ou estabelecido por Deus? No. It's the order or the arrangement of God. Es el orden o arreglo de Dios. É a ordem O arreglo. ou o concerto? Just like I said. Just say it like I O said. concerto. Arreglo, arrumar. Ou a arrumação de Deus. Exacto. El planeta ordenado por Dios. É um planeta ordenado por Deus. Romanos 13 nos dice Romanos 13 nos diz que todas las autoridades que existen que todas as autoridades existem, solo existen porque Dios las ordenó. só existem porque Deus as colocou. Dios no odia el orden. Deus No odia el orden. não odeia a ordem. El sistema lo estableció Dios. O sistema foi Deus que estabeleceu. El problema O problema es que el hombre escoge quién poner en el sistema. é que o homem escolhe quem colocar no sistema. Mas el sistema lo colocó Dios. Mas o sistema quem colocou Y foi él Deus. ama el sistema. Ele ama o sistema. Biblia. ¿Usted me está escuchando? Você está me escutando? Nuestro entendimiento Nosso entendimento de qué es el mundo de que é o mundo es el siguiente. é o seguinte: Los bébedos. os bêbados, The No. drunkards. the drunkards, os bêbados. ¿Eso pongo? That's right. Los bébedos. Os bêbados, Las prostitutas. as prostitutas, Los narcodependientes. os dependentes de drogas Y el pobre. e os pobres. Ese es el mundo. Esse é o mundo. Consecuencia, Consequência, una iglesia uma igreja. ignorante. Uma igreja Una ignorante. iglesia Uma igreja pobre. pobre. Una iglesia Uma igreja con complejo de inferioridad com complexo de inferioridade y rejección. e de rejeição. Oye, yo creo que Dios está falándonos algo. Eu creio que Deus está nos falando algo. Yo estoy tratando de ser sencillo, simple. Eu estou tentando ser sensível e simples. Sin embargo, no hay cómo diluir esta palabra. Sem embargo, Diluir sim, diluir, it's okay, but embargo. esta palabra. Sin embargo, Sem nenhuma, no obstante. sem não obstante, eu estou tentando diluir essa palavra Para que no pegue tan fuerte. para que não seja tão forte. Não, El 90% de la iglesia mas 90% da igreja es producto de nuestro entendimiento é produto do nosso entendimento de lo que es mundo. do que é o mundo. Como consecuencia, Como consequência, el mundo o mundo no ha sido alcanzado por la iglesia. O mundo não tem sido alcançado pela igreja. Porque para nosotros el mundo Porque para nós o mundo son los pecadores y los mundanos. são os pecadores e os mundanos. Haga un favor para mí. Me faça um favor. Esquece palabra mundano. Esqueça a palavra mundano. A ninguém gosta. Ninguém gosta dessa palavra. Mi pregunta es, A minha pergunta é: ¿estaremos nosotros como ministros estaremos nós como ministros para recibir, preparados preparados para recibir a los samaritanos? para receber os samaritanos? ¿Están orando por avivamiento? Estão orando por avivamento? ¿Está pronto para los samaritanos? Estão prontos para os samaritanos? Já? Mateos 13, vamos a abrir la Biblia para que- Mateus 13. Abramos a Bíblia. rapidito. Mateos 13. ¿Cuántos están recibiendo algo? 13. Quem está entendendo? Amém? En Mateos 13, los discípulos, Mateos 13, los discípulos Mateus 13, os discípulos no entendieron la escatología de Jesús. não entenderam a escatologia de Jesus.
y falaron para él que explicara a parábola de la cizaña. E disseram para ele: explique a parábola do semeador. De la cizaña. Do joio. Explique a Mismo parábola do joio. espíritu toda la semana, onte, hoy, mañana, de la cizaña. Sim. Explícame por favor. Explica-me, por favor. Y él comienza a explicar en el verso 37. E ele começa a explicar no verso 37. Lea por favor, rapidito. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ese es Cristo. Esse é Cristo. 38. O campo é o mundo. Fale conmigo, el campo es el mundo. Repita comigo. O Siga campo adelante. é o mundo. Siga. E a boa semente são os filhos do reino. Las buenas semillas son los hijos del reino, o sea, la iglesia. Siga E leyendo. o joio são os filhos do maligno. Siga leyendo. O inimigo que o semeou é o diabo. Siga leyendo. E a ceifa é o fim do mundo. E o ceifeiro são os anjos. Siga leyendo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. ¿Por qué paró? Pregunto, ¿por qué paró? ¿Sabe por qué paró? Por que parou? Sabe por que eu Porque parei? hay un subtítulo ahí. Porque nós temos um título aqui. ¿Sabe quién escribió título? Sabe quem escreveu o título? No Dios. Não hombre. Deus. Mas nosotros paramos Mas nós paramos, y no entendemos nada. porque não entendemos El nada. próximo verso fala, además, Próxima vez que parar, el próximo versículo o próximo versículo vea, fala además. fala ainda mais. O sea, no he terminado. Não acabou. Hello. ¿Qué fala el próximo verso? Também o reino dos céus é... También. Diga También. también. O sea, une la previa conversación A prévia conversação con lo siguiente. une a prévia conversação com o seguinte: No ha terminado. não havia terminado, Mas todo el mundo termina. mas todos terminaram. Somos ministros. E nós somos ministros. ¿Cómo estará el povo? Como é que estará o povo? Oiga, Ouça, ouvir. no quiero ofender. Não quero Quiero ofender. abrir nuestros ojos Quero abrir para identificar dónde hemos errado para identificar onde nós temos errado, para mejorar la situación. para melhorar a situação. Entiende mi corazón. Entenda o meu coração. Lea el próximo verso. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. ¿Qué usted oyó? O que você ouviu? Le voy a decir lo que yo oí. Vou dizer o que eu ouvi. El Hijo del Hombre, O Filho do Homem, Cristo, Cristo, sembró la iglesia. Sembró, simió, semeou, y fundou a planted, igreja, y planted. plantou a igreja En la terra. na terra. João 17 fala, João 17 diz: no tire de terra, não tire da terra, que fiquen ahí, que fique na terra, solo guárdalos. apenas guarda-os. Sembró la iglesia en la tierra.